Boa noite, você que está sempre nos acompanhando aqui pelo Facebook. Hoje eu tenho mais uma palavra de Deus especial para a sua vida e quero compartilhar nos próximos minutos. Para isso eu quero também contar, claro, com a sua atenção e agradecer também a todos vocês que já estão conosco, né? O Francisco James, muito obrigado aí, meu companheiro, por estar nos acompanhando, Lucas Oliveira. Muito obrigado a vocês que estão se chegando. Hoje nós queremos falar, meu querido Silvano Quinto, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Hoje eu quero falar sobre os caminhos para uma fé genuína. Wesley Santo, meu irmão em Cristo, graça e paz, meu amado, um prazer muito grande estar te vendo aqui. Maria Gorete, minha irmã em Cristo Jesus, seja muito bem-vinda, serva de Deus. Aí vamos estar compartilhando sobre esse caminho para uma fé genuína no século presente. Século 21 traz grandes desafios para nós, porque vivemos em um tempo onde o relativismo é algo muito comum, muito frequente. E nessa era pós-moderna já se fala muito de vários recursos, de várias maneiras de se buscar a Deus. Inclusive, uma das formas mais faladas e um dos jargões mais conhecidos é que cada pessoa busca a Deus da maneira que melhor lhe agrada. E nós vamos estar trabalhando sobre isso nos próximos instantes. Meu amado pastor Jadson Rocha, de Dom Pedro, um forte abraço, meu amado. E nós vamos estar trabalhando. Barbiquim Espetinho, seja muito bem-vindo em nome de Jesus para a nossa transmissão. E obrigado a vocês que já estão compartilhando aí os nossos vídeos, né? Eu perdi aqui porque eu vi o compartilhamento e não agradeci, mas sei que o Barbiquim aqui acabou compartilhando. Obrigado vocês que estão compartilhando aí os nossos vídeos. Então nós vamos falar sobre isso. Eu quero tomar como base um dos versículos que eu usei esses dias numa das minhas devocionais diárias, para a gente então começar. Nenzin Souza, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo também. Muito obrigado por estar participando conosco. Eu quero tomar por base o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 25. E a partir daqui eu quero falar com você e lhe dar algumas ferramentas para que você tenha uma fé genuína, para que você não fique na dependência de alguns gurus da fé ou que você fique sendo dominado por um e por outro. Orleanes Alves também, obrigado por curtir aí o nosso vídeo. Em nome de Jesus eu agradeço de todo o coração. E nós vamos então, a partir desse momento, compartilhar o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim a palavra de 18, né? O versículo diz assim a palavra de Deus. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E o texto também vai nos dizer o seguinte, no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então nós vamos estar trabalhando tudo isso, trabalhando esses dois textos aqui. Obrigado por compartilhar, curtir o nosso vídeo, né? Obrigado de todo o coração. Graças a Deus está tudo tranquilo, meu pastor, por aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Então, povo de Deus, nós vamos estar compartilhando com você essas ferramentas. A primeira coisa que eu quero dizer para você que quer ter uma fé genuína, uma fé sólida, uma fé verdadeira neste século, você precisa olhar para a Bíblia Sagrada e não ver na Bíblia a palavra de Pedro, a palavra de Paulo, a palavra de João. Você precisa olhar para a Bíblia e ver a palavra de Deus. Deus usando Paulo para nos dizer alguma coisa, Deus usando João para nos dizer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus usando os seus servos no decorrer da história para nos dizer as palavras que hoje temos aqui na Bíblia Sagrada. É muito importante que você que nos acompanha tenha essa consciência. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto que nós temos na mão não é a palavra de Pedro, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de João, é a palavra de Deus. Manuel Messias de Lima, muito obrigado pela sua participação. Meu amigo Demir, né, Valdemir,
Ivanilde, sejam muito bem-vindos, meus amados, à nossa transmissão. A Francinalva também, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Então, a primeira consciência para quem quer ter uma fé genuína nesse tempo é olhar para a Bíblia Sagrada e ver na Bíblia Sagrada a forma mais autêntica de expressão da vontade de Deus para o ser humano. A Bíblia Sagrada, ela é, em linguagem humana, a melhor revelação que Deus já fez de si para a humanidade em termos escritos. Não há, nunca houve e nem haverá nenhuma revelação de Deus registrada que seja igual à Bíblia Sagrada ou que tenha a mesma qualidade da palavra de Deus. Por isso é que nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, em especial a Nova Aliança. Por que eu digo em especial a Nova Aliança? Porque só há promessa de salvação para nós, gentios, para nós que não somos judeus, na Bíblia Sagrada, na Nova Aliança. A promessa é clara, porque dos dois povos Deus tira a barreira da separação, que era a lei. A lei criava um povo só de Deus na terra, os judeus. Mas com a Nova Aliança, Deus quebra o muro da separação e dos dois povos ele faz um só povo para a sua glória, removendo a barreira que existia no meio, a inimizade que constava através das ordenanças, que ali foram impostas e foram impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é a mais elevada expressão em linguagem humana da vontade de Deus. Então, você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Onde é que eu vou encontrar? Na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é, como já disse, a mais elevada forma de expressão na linguagem humana que encontramos da vontade de Deus para nós. É a Bíblia Sagrada. Meu amigo Cássio Alencar, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Com esse ponto de partida, o texto que nós lemos vai nos apontar uma outra preciosidade, que para que sejamos como primícias sua, nós precisamos, em primeira mão, entender pelo menos 4 princípios básicos. E ser essas primícias é o mesmo que ser bem-aventurado naquilo que realizar. Há um desejo de Deus que o seu povo seja bem-aventurado no que faz, que seu povo seja bem-sucedido naquilo que realiza. E a maneira do povo de Deus ser bem-sucedido naquilo que realiza não tem outra forma. Lembra, vou recapitular aqui para você. Quando José foi para a terra do Egito, na casa de Potifar ele foi abençoado, na prisão ele foi abençoado, e quando ele chegou a ser o segundo maior homem do Egito, ele também foi abençoado. Qual o segredo da bênção de Deus em tudo que José fazia? Por que ele foi abençoado? Porque ele andava em obediência à vontade de Deus, ele era um homem temente a Deus e ele fazia de tudo para não pecar contra Deus. Lembra da expressão quando a mulher de Potifar o agarra e o segura para que ele adultere com ela? Ele disse: como faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ele demonstrou honestidade e lealdade para com Deus, acima de tudo. Depois ele disse: olha, Potifar me entregou tudo nas minhas mãos, mas ele não me entregou você, então eu não posso coabitar com você. Então ali, naquele momento, José demonstra lealdade para com Potifar e não peca com a sua esposa. E aí vem uma outra questão muito importante. Irmão Maxwell Matos, seja muito bem-vindo, servo de Deus, à nossa transmissão. E aí vem uma outra questão agora muito importante. Quando Daniel chega na Babilônia, aliás, antes de chegar lá, deixa eu ir para Deuteronômio. Em Deuteronômio, o Senhor disse que todas essas bênçãos viriam e nos alcançaríamos se o povo de Israel, melhor dizendo, o povo que ali estava recebendo a palavra de Deus, todas as bênçãos do Senhor viriam. Iria alcançar o povo de Israel se eles andassem em obediência a cada mandamento que Deus havia estabelecido ali na sua santa lei. Então ele disse: olha, a bênção virá e alcançarão vocês quando vocês obedecerem às palavras que hoje eu ordeno. Vocês serão abençoados no campo, vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados por toda parte. Olha o que Deus estava falando. Deus estava dizendo que eles seriam muito abençoados
ao ouvir as palavras de Deus e ao praticar aquilo que o Senhor estava ordenando. Então a bênção estaria sobre a vida deles, né? A bênção estaria sobre a vida deles. Então vou mandar um abraço aí para a Cícera também, que está acompanhando com a Orleane Alves ali, né, a nossa transmissão. Um forte abraço em nome de Jesus Cristo. O Senhor prometeu que a sua bênção iria ser com aqueles que obedecessem a sua palavra. Bem como ele também diz que a maldição estaria nesses mesmos lugares se eles não ouvissem a voz de Deus e não tivessem o cuidado de guardar tudo que Deus ordenou. Então, como disse no início dessa transmissão, se você quiser ter uma fé autêntica e genuína, acredite que a Bíblia Sagrada é a mais elevada expressão da vontade de Deus em linguagem humana que temos para este tempo, para este século presente. Don Beasley, welcome to this live. God bless you. Então, amados, o texto sagrado que nós temos aqui em nossas mãos fala exatamente disso. Então, vamos para o primeiro princípio que as Escrituras vai nos ensinar. Já que você viu que José foi abençoado, que o próprio Daniel depois foi abençoado lá na Babilônia, quando ele seguiu a vontade de Deus, mesmo em meio a um povo estranho. Quando você lê o Salmo 1, diz que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, eles serão realizados em tudo que fizerem, porque eles serão como árvore frutífera, que dará os seus frutos na estação correta. Então, louvado seja o nome de Deus por isso. Uma vez que nós temos todo esse entendimento, todo esse conhecimento, agora é hora da gente passar para o que diz o texto. Então, a primeira coisa que nós precisamos, de acordo com o versículo 18, é: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Como disse, a maior e mais elevada expressão da vontade de Deus é a Bíblia Sagrada, e Deus nos gerou pela sua palavra. Deus nos gerou pelo ensino das Escrituras. Veja, para ser uma nova criatura, para ser uma nova criação de Deus, nós precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento, ele traz uma nova mentalidade. Ele traz agora uma nova maneira de viver, uma nova maneira de ser e uma nova maneira de agir. E como é que nós agiremos, como nós viveremos e como nós seremos? Exatamente como Deus ordena na sua palavra para que sigamos os seus ensinos. Então veja o que está escrito na palavra de Deus e aplique isso ao seu caminho. Para ser gerado pela palavra de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso transformar da minha mente um depósito da palavra de Deus. Encher a minha mente, o meu coração das palavras do Senhor. Exatamente como Deus falou nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque só andando de acordo com a palavra de Deus é que o jovem vai conservar o seu caminho puro, é que a mulher vai conservar o seu caminho puro, é que o homem vai conservar o seu caminho puro, observando segundo a palavra de Deus. Então, quando eu transformo dos ensinos da Bíblia Sagrada a regra de fé e prática da minha vida, então eu estou sendo gerado pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu vou pegar o meu querer, a minha vontade, eu vou pôr de lado e então eu vou assumir a vontade de Deus como a minha vontade, como o meu querer. Eu vou transformar como foco da minha vida aquilo que as Escrituras dizem. Hoje, uma das razões, meu amado missionário Ramon Souza, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Hoje, um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades que muitas pessoas têm enfrentado e por isso não têm uma fé genuína em Jesus Cristo, é porque andam segundo os homens, andam segundo livros desse, livro daquele escritor, livro daquele pensador, anda segundo esse manual de teologia, segundo aquele manual de teologia, anda segundo esse manual da igreja, anda segundo aquele manual da igreja. Então, quando as pessoas andam segundo os manuais das denominações, eles já não estão andando mais segundo Deus, porque o manual de toda denominação tem que ser a Bíblia Sagrada, gente. Tem que ser a palavra de Deus. E o que tem nesses manuais, ora nos ajuda, ora nos atrapalham, mas se queres tu ter uma fé genuína, volte-se para a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, memorize a Bíblia Sagrada, creia que a Bíblia é a mais elevada expressão da vontade de Deus em linguagem humana e põe isso em prática na sua vida. Ponha isso em prática na sua vida que vai dar certo. Então, assim fazendo, você estará se permitindo ser gerado pela palavra de Deus. Por quê?
Se você enche a sua mente, o seu coração com as palavras de Deus, então a palavra que você vai falar, você não vai falar uma palavra sua, mas a palavra de Deus. Os ensinos que você vai transmitir para outros não são os teus ensinos, mas os ensinos da palavra de Deus. O Antônio Francisco Delfino, meu amado amigo, quanto tempo, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Então, quando você se enche da palavra de Deus, tudo que você fala, tudo que você diz porque está escrito na palavra do Senhor. Assim, você está sendo gerado pela palavra de Deus. Uma pessoa que é gerada da palavra de Deus, ele não fala de si mesmo, mas ele fala da parte daquele que o enviou. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, nascida de Deus, enviada por Ele, fala a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E não tem nada melhor nessa vida do que a palavra de Deus. Por isso, deixe-se ser gerado pela palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, siga a palavra de Deus, faça o que diz a palavra de Deus. Deus está te chamando para isso, por isso entregue sua vida ao Senhor. Confia nele, sabe? Comece a obedecer a Bíblia Sagrada, vai dar certo na sua vida o que Deus falou, porque é Deus que está falando. E quando Deus fala, eu posso confiar, você pode confiar, porque Deus não frustra a fé de ninguém. Deus, ele sempre trabalha a fé daqueles que creem nele, e a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor primeiro, confia nele e o mais ele fará. Meu amigo Carlos Vinícius, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda questão, para que você tenha uma fé genuína no século 21, você precisa levar a palavra de Deus na mais alta consideração. Você precisa olhar aqui para a Bíblia Sagrada, que eu tenho aqui na minha mão, você precisa olhar para essa palavra de Deus e ver na Bíblia Sagrada uma lei perfeita. A nova aliança, o Novo Testamento, o Novo Concerto, o Novo Pacto, é uma lei perfeita de Deus para o cristão. O cristão que anda com segurança, que tem firmeza da sua salvação, firmeza da sua fé, ele anda pautado na nova aliança. Francidalva Freitas, seja muito bem-vinda à nossa transmissão também em nome de Jesus. Então, o cristão que quer andar, o evangélico que quer andar com firmeza na sua fé, alicerçado, radicado em Cristo Jesus, ele precisa levar na mais alta consideração a lei perfeita. E qual é a lei perfeita? A lei perfeita é aquilo que Jesus Cristo diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, ou seja, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto que Deus faz com o seu povo. Esta é a lei perfeita. E essa lei perfeita de Deus, que é a nova aliança, o Novo Testamento, o novo concerto, que foi dado por Jesus Cristo, também chamado de a graça e a verdade, é a lei da liberdade. Quando a Bíblia fala de lei da liberdade, está falando da nova aliança, está falando do novo concerto, do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe outra fonte de libertação a não ser na lei perfeita da liberdade. E qual lei perfeita da liberdade é essa? A nova aliança. Por isso precisamos levar na mais alta consideração a palavra de Deus. Isso aqui é importante, minha gente, porque veja uma coisa, toda vez que você lê um livro de qualquer escritor, ainda que seja um livro que eu escreva, toda vez que você lê qualquer literatura, toda vez que você lê qualquer obra, entenda, você está diante de um trabalho falho, de homens falhos. Agora você precisa voltar-se para a palavra de Deus. E aí sim, quando você se deparar com a Bíblia Sagrada, aí você vai entender que você não está diante da palavra de um homem, que você não está diante de um livro falho, mas de um livro perfeito. E esse livro perfeito é a Bíblia Sagrada. Por isso você tem que entender que a Bíblia, como já falamos exaustivamente aqui, é a mais perfeita expressão da vontade de Deus para a vida do homem. Por isso você lê a Bíblia, estuda o que está escrito e você critica qualquer outra obra, qualquer outro ensino. Mas fique com a palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus pelo que você leu nesse livro, naquele outro livro lá.
mas acredite na palavra de Deus e duvide de qualquer livro que duvida da palavra de Deus ou que tenta lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Toda vez que eu me deparo com esse questionamento, eu me lembro de Jó. Quando o Senhor vai falar com Jó, ele diz: quem é esse que sem entendimento escurece os meus caminhos? Gente, tem muitos livros aí, publicados por homens que deveriam ser homens de Deus, e esse povo critica o texto sagrado, zomba, lança dúvida do que está escrito na palavra de Deus, e é crítica por cima de crítica. E há muita gente, eu tenho encontrado, ao longo desses dias no meu ministério, muitas pessoas cheias de dúvidas. E sabe qual é a razão da dúvida dessas pessoas? É porque ouviram demais o seu fulano, ouviram demais o seu cicrano, o seu tertuliano, o seu beltrano, e seja lá quem for. Acreditou muito no livro que ele viu, acreditou muito no palestrante que ele ouviu e duvidou da palavra de Deus. Isso é o fim do mundo. Por quê? Porque o ser humano pode duvidar de qualquer ser humano, mas tem que acreditar na palavra de Deus. Do contrário, vai ficar doido, vai ficar rodado, como diz o ditado popular. Você precisa de um porto seguro para você colocar a sua fé. E esse porto seguro é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E o texto que nós temos aqui, primeiro nos convida para ser gerado pela palavra de Deus. Mateus Silva, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo em nome de Jesus. Então, você precisa entender que você precisa ser gerado pela palavra de Deus, levar na mais alta consideração o que diz a palavra de Deus, olhar para a Bíblia Sagrada como uma lei perfeita, em especial a nova aliança. Olhe para ela como uma lei perfeita de Deus para você e para mim. Olhando assim, você vai ter a libertação. Você não vai andar inseguro, você não vai andar receoso, você não vai andar temeroso. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já andei duvidando das Escrituras. Eu já andei, inseguro. Eu já andei incerto. Eu tinha, às vezes, muito temor, muito receio, muito medo. Mas desde que eu passei a considerar a Bíblia como a única palavra infalível de Deus, e a partir do que está escrito na Nova Aliança especialmente, eu passei a considerar a coisa mais perfeita do universo, acabou a insegurança, acabou o medo, acabou o temor. Hoje eu vivo com segurança, porque a Bíblia de fato é a palavra de Deus. E na nova aliança está todo o decreto de Deus para a vida do crente. É só agora eu ler, eu crer, eu obedecer e eu fazer o que o Senhor me manda. Terceiro item que você vai precisar observar para você ter uma fé genuína no século 21 é que você precisa perseverar. Você precisa perseverar na leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada mais do que qualquer outro livro. Você é um servo de Deus, você é um cristão, você é um evangélico, então leia a Bíblia Sagrada mais do que qualquer outra literatura. Hoje, o catolicismo romano vive perdido porque não lê a Bíblia Sagrada. Se lesse o Novo Testamento, olha, eu digo para vocês que se lesse, já tinha acabado a idolatria, já tinha acabado essas procissões, que a Bíblia diz que nada sabe os que conduzem procissão, já tinha acabado esses textos, já tinha acabado essas rezarias, já tinha acabado essas coisas todas. Se o povo lesse a palavra de Deus, porque conheceriam a verdade, e a verdade os libertariam. Mas estão presos com a tradição dos seus antepassados, estão presos com os ensinos dos antigos, estão presos com as tradições que foram criadas e eles não sabem nem de onde vieram. Não veio. Olha, se lessem Ezequiel 8, na própria versão católica das Escrituras, meu Pai do céu, já se apartariam de tudo aquilo, porque veriam as abominações que Deus reprova sendo feito lá onde deveria ser o lugar santo. Então, persevere na leitura da palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus com reverência, porque o texto que nós lemos aqui, ele fala exatamente disso. O texto fala aqui no versículo 25, e nela persevera não sendo ouvinte negligente. Ouça com prazer a palavra de Deus, ouça com gosto, ouça com vontade, ouça com amor, ouça com carinho, ouça com dedicação. Leve a palavra de Deus para a sua vida na mais alta seriedade. Leve assim, ouça a palavra de Deus como sendo a palavra infalível, porque de fato ela é. Ouça a palavra de Deus com mais reverência do que a palavra do seu pai ou a palavra da sua mãe. Ouça a palavra de Deus como a palavra de maior autoridade do que a autoridade do prefeito, do governador, do presidente, de quem for.
do seu patrão, olhe para a palavra de Deus como mais alta, mais sublime, mais importante. E então você verá a glória de Deus sobre a sua vida, você verá a glória de Deus sobre a sua casa. É esse o caminho para uma fé genuína no século XXI, no século presente e nos séculos que virão. É essa a palavra que precisamos, porque um dia minha vida vai findar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E você precisará andar de acordo com a palavra de Deus. Por fim, e aqui nós vamos encerrar nesse quarto e último ponto, você precisa se tornar um praticante frutífero dos ensinos de Deus. O que é um praticante frutífero dos ensinos de Deus? É aquela pessoa que faz o que Deus diz na sua palavra e ao fazer, Deus faz coisas extraordinárias na sua vida. Mardene Vinícius Miguel, seja muito bem-vindo, meu companheiro, aqui à nossa transmissão ao vivo. Lídia Freitas, seja muito bem-vinda também à nossa transmissão. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um abraço carinhoso em nome de Jesus Cristo. Pois bem, então o nosso último item aqui, para que a gente tenha uma fé genuína no século XXI, é você ser um praticante frutífero da palavra de Deus. O que significa isso? A palavra de Deus diz, você vai colocar em prática na sua vida. Aquilo vai trazer bons resultados. A obediência à palavra de Deus vai trazer bons resultados para a sua vida. Vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Coisas boas virão à sua vida. Um operoso praticante é o que você se tornará. Ou seja, você fará a diferença na sua geração. Você vai impactar a sua escola, você vai impactar a sua cidade, você vai impactar a todas as pessoas com as quais você tiver contato, porque agora você estará sendo dirigido pela infalível palavra de Deus. Deus vai plantar na sua mente, no seu coração, essa palavra divina, essa palavra da verdade. Por isso eu desafio você, que quer ter uma fé genuína no século XXI. Pare de ouvir a homens e comece a ouvir a palavra de Deus. Lembra dos fariseus? O Senhor disse, na cadeira de Moisés se assentou os principais dos escribas e dos fariseus. E o Senhor disse, olha, façam tudo o que eles vos disser, mas não imitem na prática deles, porque eles dizem, mas não fazem. E nós estamos assim nesse tempo, onde as pessoas têm seguido ensinos de homens, têm seguido livros de homens, mas têm desprezado o conselho da palavra de Deus. Em grande parte, os nossos seminários hoje, eles contribuem para isso, porque leva os cristãos para os homens e os distraem da palavra de Deus. Porque é muita palavra de homem para se ver, para se ouvir, para se examinar e pouca palavra de Deus. Mas eu quero desafiar você a colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus, e você verá a glória de Deus. O Maxwell coloca aqui, amém, pastor, correto, o conhecimento humano é muito útil para nós, mas nada supera o conhecimento da Bíblia, porque, aliás, é a palavra de Deus. O discernimento é um fator importante para o crente, porque sabe separar o mais importante, a palavra de Deus, da palavra do homem. Amém, pastor. E isso, de fato, é o que nós estamos aqui compartilhando, meu amado irmão Maxwell. Muito boa sua colocação aqui. De fato, hoje as pessoas não sabem separar o que é palavra de Deus do que é palavra do homem. O ensino dos homens é muito bom. Eu vivo estudando, já li diversas obras, já fiz cursos de teologia e estou sempre estudando, estou sempre reciclando. A minha biblioteca não falta aqui muitos livros. Todos os dias eu tenho algo em torno aí de 2 horas de leituras de livro secular. Mas eu tenho 3 horas de leitura da palavra de Deus. Todo santo dia eu me esforço para isso. Sem contar o tempo que eu passo dando discipulado aqui e ali, fazendo outros trabalhos. Para quê? Para que a palavra de Deus fique em evidência. O Antônio Lima, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Em nome de Jesus, é um prazer receber você aqui. Então, um operoso praticante da palavra de Deus é aquela pessoa que começa a usar a palavra de Deus no seu dia a dia. Ele fala para o vizinho, ele fala na escola, ele fala no trabalho, ele fala onde quer que ele está da palavra de Deus. E aquela palavra que ele vai liberando é o poder de Deus para salvar.
E aquilo vai transformar a vida de muita gente. Aquilo fará diferença na vida de centenas de milhares de pessoas, porque ele fala para um, que fala para outros, que falam para outros, que falam para outros, e o evangelho de Deus chega no mundo inteiro. As palavras que hoje eu estou dando aqui, ela vai chegar a centenas de pessoas. Essas centenas de pessoas vão levar a centenas de milhares de pessoas, e elas levarão a milhões, e assim a palavra de Deus se propagará por toda a terra. Por quê? Porque não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Então, gente boa e amiga, esse foi o ensino que eu quis trazer hoje para você, ou que eu trouxe para você. Agora eu quero recapitular com você, para que você possa entender tudo que nós falamos aqui, nesses instantes que tivemos aqui. Então, nós falamos que a Bíblia ela é a mais elevada expressão da vontade de Deus em linguagem humana. Ou seja, Deus, quando quis falar com o ser humano, ele se utilizou da linguagem dos homens e ele separou homens santos. E a esses homens deu a sua palavra e eles nos transmitiram essas palavras de Deus, que se tornou a Bíblia Sagrada que nós temos em nossas mãos. Por isso é que a Bíblia é a mais elevada expressão da palavra de Deus que nós podemos encontrar em linguagem humana. Inclusive, a nossa declaração doutrinária dos batistas da Convenção Batista Brasileira diz que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e o fiel padrão pelo qual deve ser aferida a conduta, a doutrina e o ensino dos homens. Perfeito, está de acordo com as Escrituras essa declaração. E para sermos como que primícias das suas criaturas, ou pessoas muito abençoadas no que fazemos, precisamos praticar a palavra de Deus. Alexandre da Ana, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Então, para sermos abençoados em tudo que fizermos, como José foi abençoado lá na terra do Egito, fosse na prisão, fosse na casa de Potifar, fosse lá já como o segundo homem da terra do Egito, como Daniel foi abençoado na Babilônia por seguir os ensinos da palavra de Deus, como o Salmo 1 promete que aquele que anda segundo a palavra de Deus e despreza o conselho dos ímpios, dos soberbos, que se desviam da verdade, foram prósperos, serão prósperos em tudo que fizer. Como a palavra de Deus em Deuteronômio fala que bem-aventurados seriam as pessoas que ouvissem a palavra de Deus e praticassem, eles seriam abençoados na cidade, abençoados no campo, seriam abençoados no seu trabalho, tudo que eles fizessem seria abençoado por Deus. Então, é preciso que essa pessoa que deseja ser assim abençoado por Deus, se permita ser gerado pela palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus na sua mente, guarde a palavra de Deus no seu coração, pois como o salmista Davi disse, eu guardei no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti, Senhor. Foi isso que ele disse. Uma outra coisa é que você precisa levar na mais alta consideração a lei perfeita que traz a liberdade. Essa lei perfeita que traz a liberdade é a nova aliança, é o novo pacto selado com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. E você precisa levar na mais alta consideração, entendendo que a palavra de Deus é perfeita. E todos os críticos que fazem críticas desonestas à palavra de Deus, tentando desmerecer a qualidade da revelação divina, esses aí é como diz as Escrituras, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda vez que você se deparar com alguém que está escrevendo, dizendo ou pregando alguma coisa que põe em dúvida a credibilidade da palavra de Deus, lembre que esse homem é um mentiroso e que Deus é verdadeiro. Então siga o que Deus diz na sua palavra e você terá uma fé genuína mesmo no século presente. Você precisa perseverar na leitura e dar ouvido com santa reverência, com muito respeito à palavra de Deus. Eu não tenho o respeito que eu tenho pela palavra de Deus por homem algum nessa terra, porque eu honro a palavra de Deus acima de qualquer homem dessa terra. Reconheço que há muitos homens virtuosos, homens aqui na terra bons, que têm feito coisas extraordinárias, mas eu sei que a palavra de Deus é melhor, é superior, é infalível, porque é a palavra de Deus. E eu, quando leio a palavra de Deus, leio com muito amor, com muita dedicação, com santa reverência e muito temor. Por fim, precisamos nos tornar praticantes frutíferos da palavra de Deus e colocar essa palavra em exercício diário na nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram hoje participando da nossa transmissão ao vivo. Amanhã eu pretendo começar um curso aqui com 20 lições e acredito que vocês serão muito abençoados
através de tudo que faremos aqui nos próximos instantes. Deus abençoe e guarde todos vocês em nome de Jesus.